Graça e paz para todos que estão agora junto conosco nesse momento de reflexão, nesse momento que nós juntos crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, falar um pouquinho sobre o que aconteceu na cruz do Calvário. O que ocorreu com aquele evento que há 2000 anos atrás deixou o mundo inteiro pasmo. No livro de Mateus, capítulo 27, eu queria que você acompanhasse na tua Bíblia, por favor, versículo 33 em diante, o texto diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, é um monte que tem ali em Jerusalém, bem próximo da entrada da cidade, e que tem um aspecto de uma caveira realmente, eu já estive lá algumas vezes. Aí, chegando lá, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E, assentados ali, o guardavam. Quando Jesus foi crucificado, meus irmãos, a cruz foi erguida no Monte da Caveira, no Monte Gólgota. Jesus ficou ali exposto como um espetáculo de horror para o mundo inteiro. Todos nós sabemos a história. Os soldados romanos que receberam a ordem de Pilatos para executar a morte de Jesus Cristo, cumpriram aquela ordem dada por Pilatos com um ódio inexplicável. Você vê que eles foram violentos ao extremo, usaram de uma crueldade que não há palavras para descrever. Então, na verdade, eles fizeram muito mais do que a ordem que receberam. A ordem era só para crucificar, mas eles foram aos extremos da crueldade. Cumpriram a sentença, ficaram ali assentados, simplesmente assistindo o desenrolar dos fatos. Aí eu pergunto, quando você olha para a cruz, o que você vê? O que você vê quando você contempla o que aconteceu há 2000 anos atrás, na tua mente, no teu pensamento, com o Senhor Jesus Cristo? Porque naquele momento, a multidão que passava, que assistia aquele espetáculo de horror, né? Eles passavam, eles zombavam de Jesus, os sacerdotes, os escribas, os anciãos de Jerusalém escarneciam do Senhor Jesus Cristo. Até os 2 ladrões que foram crucificados com ele faziam o mesmo. Aqui no versículo 39 de Mateus, capítulo 27, olha o que diz. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Você vê, esse era o quadro do que aconteceu no dia da crucificação. Mas agora eu quero mostrar para você uma verdade que quase ninguém denuncia. A igreja cristã silencia acerca disso, né? Qual é a verdade que eu quero denunciar? É que esse assassinato de Jesus Cristo foi planejado pelos líderes religiosos de Israel. Isso aqui não partiu do Império Romano, isso aqui partiu dos líderes religiosos de Israel, da nação judaica. Se você voltar uma página antes do capítulo 26 de Mateus, Mateus capítulo 26, versículo 3 e 4, diz assim: Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus a traição e matá-lo. Quer dizer que um dos mais hediondos crimes da história foi planejado por líderes religiosos, homens que tinham as escrituras sagradas, homens que se diziam de Deus, profeta de Deus, mensageiro de Deus, sacerdote de Deus. Então a Bíblia é muito clara a respeito disso. Mas olha, não foram só os líderes de Israel que decidiram assassinar Jesus. Ali estavam a multidão, pessoas de todas as classes sociais também foram cúmplices, concordaram com seus líderes.
Assinaram embaixo, deram o seu aval. A multidão pediu aos gritos que Pilatos matasse Jesus, crucifica-o, assassina-o. Eu tenho absoluta certeza que não teria sido difícil para Pilatos negar esse pedido aos líderes religiosos. Chamava num canto e dizia, não vou atender, eu não vejo erro nesse homem, eu não vejo nenhum motivo para matá-lo, e vocês vão embora. Mas quando Pilatos viu uma multidão pedindo, uma cidade inteira clamando, ele não quis ser contra a multidão. Ele viu que ia arranjar um problema grave, talvez uma rebelião do povo, e ele era responsável de manter a paz na cidade. Só que isso aqui também explica muita coisa que nós vemos ocorrendo nos dias de hoje, tanto no cenário político quanto no cenário religioso. No cenário político, nós temos assistido aí todos os dias o que acontece: líderes religiosos roubando, mergulhados na corrupção, enfronhados na desonestidade, nas falcatruas. No cenário religioso evangélico cristão de hoje, nós vemos os líderes pregando um falso evangelho, pregando um evangelho completamente pervertido, fazendo um comércio descarado com as coisas de Deus, ficando milionários às custas das falcatruas que eles fazem. E em todos esses casos, o que eu citei agora, a culpa não é só dos líderes. Normalmente nós culpamos os líderes, nós culpamos os falsos pastores, nós culpamos esses falsos mensageiros de Deus, e é verdade, eles têm culpa, eu sei que eles são culpados. Mas tem uma coisa que eu quero que você perceba, que a grande maioria do povo não enxerga. Tanto naquele episódio da crucificação de Jesus, do assassinato de Jesus, tanto no que nós vemos acontecer hoje, no cenário político, a ladruagem dos políticos, quanto nas aberrações que nós temos visto no mundo religioso. A verdade é que em todos esses casos, os líderes não agem sozinhos. Eles têm o aval das pessoas. Sozinho eles jamais fariam. Eles só fazem porque têm o aval do povo. Então eu quero dizer para você o seguinte: nunca veja o erro ser bem sucedido, o erro se disseminar como uma verdadeira epidemia e diga que a culpa é só dos líderes. Nunca diga isso aqui. Não, a culpa também são das pessoas que seguem esses líderes, que assinam embaixo do que eles fazem. As pessoas são perversas, são más, são egoístas, elas têm o coração corrompido, elas desejam mal, e aí vão encontrando líderes conforme as suas cobiças. Paulo disse isso a Timóteo, há 2000 anos atrás, Paulo já denunciava isso. Eu vou provar isso para você na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3. Paulo estava preso, essa foi a última epístola que Paulo escreveu. Ele estava dentro de um cárcere em Roma. Logo depois Paulo foi decapitado, e eu me emociono quando eu falo dessa epístola, porque você lê a epístola, e Paulo sabendo que a sua vida corria perigo, mas ele não está preocupado com a sua vida, ele está preocupado em encorajar Timóteo, um jovem pastor, a que continuasse pregando o evangelho que ele recebeu do Cristo ressuscitado, que é o único evangelho para a igreja. Então ele diz, eu vou ler do versículo 1 também, que fica mais compreensível. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, Timóteo, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Você vê, eles vão se cercar de mestre, conforme o que eles desejam. O cara é avarento, o cara só se preocupa em dinheiro, em grana, em querer ter casa própria, em querer ter muito dinheiro no banco, em ser bem-sucedido, em ser um empresário. Ele vai procurar o quê? Quem lhe ofereça isso. Por isso que esses falsos pastores, esses falsos líderes, esses profetas de Baal, que disseminam a teologia da prosperidade, eles são os coçadores de ouvido. Então quem está com o ouvido coçando, quem está desejando essas coisas, vai procurá-los. Então são cúmplices do que eles fazem. Eu digo sempre o seguinte, uma pessoa que não quer levar a sua vida espiritual a sério, que não quer viver em obediência à palavra de Deus,
uma pessoa que quer ser cristão só da boca para fora, uma pessoa dessa jamais vai querer um pastor como eu, como seu líder. Eu não sirvo para ser líder de uma pessoa assim. Ela quer distância de mim, muita distância. Você vê, eu quero voltar em Mateus, queria que você voltasse também, no capítulo 27, para a gente mostrar uma coisa ainda mais interessante que tem aqui. Mateus capítulo 27, versículo 15 em diante. Presta atenção. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme o povo quisesse. O povo escolhia. Era uma tradição do Império Romano. Aí naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem vocês querem que eu solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que por inveja o tinham entregado. Quer dizer que o motivo que fez os sumos sacerdotes odiarem Jesus foi inveja. Não sabiam pregar como Jesus sabia, não conheciam a verdade como Jesus conhecia. Então, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Até uma mulher ímpia, Deus fala com ela através de sonhos: avisa teu marido para ele não se envolver com Jesus, porque esse homem é justo, esse homem não tem erro, esse homem não tem pecado, esse homem não fez nada que fosse merecedor do que essa gente está querendo, né? Aí, de novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E a multidão grita: solta Barrabás, solta Barrabás. Aí Pilatos replicou: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Seja crucificado, seja crucificado. Mas que mal fez ele? Pilatos tentando de todas as formas e maneiras fazer alguma coisa em prol de Jesus. Que mal ele fez? Porém, cada vez mais eles clamavam mais alto: seja crucificado, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso com vocês agora. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Você vê, Pilatos tentou de tudo para soltar Jesus, mas o povo disse: não, nós queremos que crucifique Jesus. Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos, eu estou inocente do sangue desse justo, o problema agora é com vocês. E o povo disse: não tem problema, se alguma culpa houver, caia sobre nós essa culpa, que Deus lance sobre os nossos homens essas culpas. Você vê que era o povo que queria, não eram apenas os líderes religiosos. Outra coisa, tudo isso estava acontecendo em Jerusalém. Isso aqui não estava acontecendo num vilarejozinho no meio da floresta amazônica, onde ninguém tomava conhecimento. Não, estava acontecendo na cidade que na época era a capital espiritual do mundo. Uma das cidades mais importantes daquele tempo. Jerusalém naquele tempo era como hoje Paris, Tóquio, Rio de Janeiro, sabe? Uma grande cidade. Era a cidade onde Davi reinou, onde Salomão reinou. Era em Jerusalém que estava edificado o templo de Deus. Agora, para terminar, eu quero que você preste atenção que eu vou te mostrar. Foi essa mesma multidão que pediu o assassinato de Jesus, que uma semana antes o ovacionou quando ele entrava em Jerusalém. Você pode depois ver lá em Mateus capítulo 21, versículos 6 e 9. A multidão o ovacionou quando ele entrou em Jerusalém. Por isso, irmãos, não existe nada pior do que um povo volúvel. Aquela mesma multidão que ovacionou Jesus uma semana antes, uma semana depois, pedia a morte de Jesus. Noutras ocasiões, Jesus alimentou uma multidão com pães, com peixe. No dia seguinte, quando eles viram que Jesus não estava disposto a fazer pães e peixe para ele, na mesma hora lhe voltaram as costas, na mesma hora o abandonaram. Quando Jesus começou a ensinar àquela multidão as coisas profundas de Deus, eles disseram: não queremos saber de coisas profundas, nós queremos saber de pão e de peixe. Então, meus irmãos, é isso que Deus quer nos mostrar
que a gente enxergue quando a gente olha para o que aconteceu no Calvário há 2000 anos atrás. Deus quer que você veja quanto uma pessoa sem Deus é volúvel. Todos estavam em Jerusalém, todos presenciaram aquilo que estava ocorrendo ali. Ali estavam pessoas de todas as classes sociais, ali estava o pedreiro, o engenheiro, o advogado, o juiz, o servente, o professor, o gari. Todos consentiram com o assassinato. Então a questão é, o que aqueles soldados viram? O que eles conseguiram enxergar? O que aquelas autoridades religiosas enxergaram? O que aquela multidão viu? O que nós devemos ver quando nós contemplamos o Calvário, o sacrifício de Jesus na cruz? Na verdade, eles viram o maior evento da história. Ali diante deles estava o Deus Todo-Poderoso, só que num corpo de carne, numa manifestação humana, na sua manifestação de filho, sendo massacrado por mãos injustas, por mãos ímpias, rejeitado por uma multidão que o odiava. É isso que Deus quer que a gente enxergue. Mas no nosso próximo encontro, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Isso aqui tem uma mensagem maravilhosa para toda a igreja nos dias de hoje. Até breve, até lá.